Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Midsommar, lançado em 2019, dirigido por Ari Aster e protagonizado por Florence Pugh. Nessa análise eu vou abordar a dinâmica psicológica entre Dani, sua irmã e seu namorado Christian, a dinâmica antropológica e a relação entre os universitários e o vilarejo Harga, e a dinâmica terapêutica no processo de cura, as metáforas de Midsommar e por que Dani sorriu no final. Lembrando que esse é o primeiro filme de horror que eu analiso no canal, então já deixo um disclaimer. Os transtornos psiquiátricos são retratados de forma exageradamente caricata nesse gênero. Também vale lembrar que a análise contém spoilers. A dinâmica psicológica entre Dani, sua irmã e seu namorado Christian. A história começa com a protagonista Dani, uma estudante de psicologia, recebendo um terrível e-mail da irmã que tem transtorno bipolar, ameaçando tirar sua própria vida e a de seus pais. Assustada, Dani liga para o namorado Christian e as cenas que seguem são interessantes porque transmitem duas informações relevantes para a trama. A primeira delas é que Christian só está com Dani porque é incapaz de ser assertivo e terminar o relacionamento, e a segunda é que Dani tem ataques de pânico e possivelmente o diagnóstico de síndrome do pânico. É interessante ressaltar a questão da hereditariedade dos transtornos psiquiátricos. Um indivíduo com transtorno psiquiátrico tem uma chance maior de ter algum familiar próximo que também seja portador de algum transtorno. Outro ponto interessante é que as crises psicóticas da irmã eram os gatilhos dos ataques de pânico de Dani. Com isso em mente, voltemos ao namorado Christian. Quanto ao e-mail, ele diz que a irmã só faz aquilo para chamar atenção. Então logo percebemos que ele é incapaz de compreender a seriedade do seu diagnóstico de bipolaridade. Ele tem uma visão equivocada a respeito dos transtornos psiquiátricos, mas que infelizmente é bastante comum entre leigos. A ameaça de suicídio é um sinal de alerta e deve ser sempre levada a sério. E de fato, a irmã de Dani leva a cabo essa ameaça, deixando os corpos para serem encontrados pela protagonista. Essa situação traumática agrava a síndrome do pânico de Dani, que aparentemente desenvolve também um quadro depressivo. E com ainda mais dificuldade em terminar o relacionamento, Christian convida a namorada para viajar com ele e os amigos para a Suécia, uma viagem inicialmente programada entre os colegas. Na cena em que o casal briga, é possível observar um comportamento típico de relacionamentos tóxicos. Apesar de Christian ter mentido para Dani a respeito da viagem, ele foi capaz de inverter a situação, deixando-a confusa e com a sensação de que ela estava errada por questioná-lo sobre a mentira. Quase todos os amigos de Christian são tão insensíveis quanto ele, alguns até mais. O único que consegue empatizar com a dor de Dani é Pel, ironicamente o personagem que nasceu no isolado vilarejo sueco, repleto de segredos perturbadores. A dinâmica antropológica e a relação entre os universitários e o vilarejo Harga. Christian e o amigo Josh são estudantes de antropologia, uma ciência baseada na observação e vivência de diferentes sociedades e culturas. Mas aparentemente eles ignoram os princípios básicos dessa ciência quando imersos em um trabalho de campo. Para quem desconhece o termo, o trabalho de campo é o próprio experimento científico do antropólogo e envolve uma rica e ética observação em determinada sociedade. Muitas vezes, quanto mais isolada, tanto geográfica quanto culturalmente essa sociedade é em relação à civilização como conhecemos, mais perigosa ela pode ser. Talvez de forma proposital, o diretor, que também é roteirista do filme, nos apresenta personagens caricatos que são alheios à lógica ética e respeitosa da antropologia. Eles são variações do arquétipo do bobalhão, comum em filmes slashers como Sexta-feira 13 e Pânico. A motivação da viagem é completamente absurda, com Josh sugerindo que aproveitem a oportunidade para fazerem turismo sexual no vilarejo. Além disso, assim que chega em Harga, ele desrespeita o ancião da vila, dizendo que seus costumes são parecidos com os de outro povo geograficamente distante dali. Os estudantes de antropologia poderiam ter ensinado aos colegas viajantes os princípios básicos do respeito e da ética ao adentrarem uma sociedade culturalmente diversa. Mark é tão desrespeitoso que chega a urinar em uma árvore considerada sagrada para os locais. Mas Josh também não fica atrás e faz algo até pior, considerando que ele é um estudante de antropologia. Ele chega ao absurdo de invadir o templo à noite para fotografar o livro proibido dos Harga, atitude que culmina em sua morte.
Ele é tão obcecado por sua tese que simplesmente se esquece dos princípios básicos que permeiam a própria ciência que estuda. Por mais que eu ache que o diretor tenha feito isso propositalmente, para encaixar os personagens nos arquétipos comuns a esse tipo de filme, me pareceu impossível conseguir manter a suspensão da descrença. Acredito que nem o mais idiota dos alunos de antropologia seria capaz de atitudes tão sem sentido. Tanto isso é verdade, que a viajante mais respeitosa em relação à cultura daquele povo é Dani, que sequer era estudante de antropologia, como ela própria deixou claro várias vezes ao longo do filme. Não à toa ela se torna a Rainha de Maio e passa por um processo psicoterapêutico, como vocês vão descobrir no capítulo a seguir. A dinâmica terapêutica no processo de cura, as metáforas de Midsommar e por que Dani sorriu no final. Midsommar nos presenteia com um final emblemático. Dani sorri enquanto vê o namorado queimar dentro do templo, depois de escolhê-lo para integrar o sacrifício humano envolvendo 9 pessoas. Mas por que ela fez isso? Minha interpretação é vasta e envolve respostas diferentes que constroem com maestria essa motivação. Primeiro, diferente dos próprios personagens antropólogos, Dani conseguiu atingir o objetivo da pesquisa de campo, ou seja, imergir em uma cultura diferente e se transformar durante o processo. Enquanto Josh e Christian brigavam por frivolidades acadêmicas, ela se permitiu vivenciar os costumes locais com intensidade. Além disso, ela passou por experiências terapêuticas que a ajudaram a lidar com seu trauma e a enxergar como seu relacionamento com Christian era tóxico. A conexão que ela tem com Pel é fundamental nesse processo. Ele é o único que sente empatia por ela, enquanto o próprio namorado é tão indiferente que sequer se lembra do seu aniversário. Fica claro que Dani, assim como o próprio Christian, só mantém um relacionamento devido aos problemas familiares e posteriormente ao luto. Pel não apenas conversa com Dani, mas a faz refletir com questionamentos. Essas perguntas podem ser relacionadas ao método do questionamento socrático da terapia cognitiva comportamental. As conversas com Pel têm, portanto, um caráter tanto terapêutico quanto emocional. Depois de ser coroada a Rainha de Maio, Dani tem um ataque de pânico ao ver Christian tendo relações sexuais com outra mulher. Durante sua crise, as mulheres do vilarejo começam a imitá-la, segurando suas mãos e olhando fixamente nos seus olhos. Apesar disso provavelmente ser um hábito cultural dos Harga, encarei o ato como um processo terapêutico de empatia e acolhimento. Como Dani não tinha mais uma família, naquele momento aquelas mulheres passaram a representar esse papel. O processo foi importante para que a protagonista compreendesse a disfuncionalidade do seu relacionamento, já que Christian jamais acolheu a sua dor. O terceiro motivo que fez a protagonista sorrir no final é metafórico. O diretor se refere a Midsommar como um filme de separação romântica, então há um certo simbolismo na jornada de Dani. Assim como uma fênix que queima e renasce das cinzas, o templo queimando representa o fim de seu antigo relacionamento e o início de um novo. Uma jornada cíclica. A dúvida que fica é se ela realmente aprendeu a identificar as dinâmicas de um relacionamento abusivo ou se apenas saiu de um antigo para entrar em um novo, dessa vez com todos os habitantes daquele vilarejo. Analisando por esse lado, ser aceito e acolhido por um grupo nem sempre é uma experiência funcional. O acolhimento, em vez de ferramenta de cura, torna-se uma arma nas mãos erradas. Em grupos extremistas, por exemplo, esse mesmo acolhimento se torna um artifício de manipulação de seus integrantes. Em certos cultos, os líderes que acolhem de maneira empática seus seguidores são os mesmos que os convencem a cometer atrocidades. Dani estava frágil e órfã, e como Christian foi incapaz de compreender sua dor, ela sucumbiu àqueles que estavam dispostos a isso. No fim, ela sorriu porque finalmente viu esperança em seu futuro. À primeira vista, Midsommar pode até parecer um filme superficial sobre jovens arquetipicamente idiotas que viajam até um vilarejo distante para servirem como meros reprodutores e sacrifícios humanos. Mas acredite, é muito mais do que isso. É uma obra que fala sobre vulnerabilidade psíquica, aceitação, relacionamentos abusivos e até sobre a lavagem cerebral que acontece em cultos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Comente aí embaixo sua opinião sobre o filme, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!